Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou agora em São Januário, o Vasco classifica para as quartas de final da Copa do Brasil, vitória por 1 a 0, gol do Piton no primeiro tempo, no finalzinho ali do primeiro tempo, uma classificação marcante, porque o Vasco volta às quartas de final depois de 9 anos, vou falar dessa partida, vou falar da dificuldade que o Vasco teve, dessa escalação do Rafael Paiva, mas espero que você se inscreva aí, deixe o like, compartilhe, mande para os seus amigos e acompanhe também os vídeos curtos que tem lá no Instagram, no TikTok do canal Expresso. Não deixa de seguir a gente lá nessas duas redes sociais. Então o Vasco hoje contra o Atlético Goianiense fez uma partida precavida, né, vamos dizer assim. Entrou num 4-4-2, igual a partida contra o Red Bull Bragantino, com as alterações. Os laterais entrando, os titulares, Paulo Henrique e o Piton, o Matheus Carvalho entrando no meio, a manutenção do Esforça, e o ataque com o Adson e o Verratti, e o meio-campo com a armação do Payet, mas também, em determinadas situações, Payet também fazendo a ponta esquerda. Como o Payet algumas vezes fez a ponta esquerda, o Vasco ficou sem criatividade no meio, porque o meio era composto por Hugo Moura, Matheus Carvalho e Esforça, um meio-campo sem criatividade. O Payet não é um meia, o Payet não joga centralizado, ele não tem essa característica, ele não gosta de jogar assim. A característica do Payet é mais jogar pela ponta esquerda, mas ele não tem mais a explosão de um ponta, ele não tem mais a recomposição de um ponta. É o que o Rafael Paiva tentou hoje mesclar, deve ter conversado com o jogador antes, para ele recompor mais pelo meio, para tentar municiar de certa forma o ataque. No primeiro tempo isso não funcionou, o Atlético Goianiense, que veio num 4-3-3 mais agressivo, com uma alteração apenas na lateral direita, a entrada do Rony, a saída do Maguinho, que foi expulso no primeiro jogo, o Atlético Goianiense foi o franco atirador e foi uma equipe que jogou até melhor, assim, em determinados momentos do primeiro tempo, conseguiu trabalhar melhor a bola, apesar da posse de bola do Vasco ainda ser um pouco superior. O Vasco no primeiro tempo, pouquíssimas chances, um chute de fora da área do Payet, duas tentativas, na verdade, do Payet de fora da área, e o Atlético Goianiense também não tendo essa criatividade, né? O Atlético Goianiense, por mais que tivesse mais ímpeto ofensivo, tivesse tentando atacar mais, o Atlético Goianiense é o lanterna do Brasileirão, tomando pancada de todo mundo, é uma equipe que tem dificuldade para finalizar bem jogadas, e o jogo ficou amarrado, não foi um jogo muito bem jogado. E no finalzinho do primeiro tempo, aos 47, 48 aí do segundo tempo, depois de um acréscimo de 5 minutos, o Vasco acerta um ataque bem executado ali, com o Paulo Henrique sendo elemento surpresa, né, caindo pelo meio, achando o Verratti fazendo o facão ali, cruzando a área e chutando, a bola desvia na zaga, sobra para o Piton, o goleiro também vendido, o Piton dá um toque fraco na bola, e o zagueiro do Atlético Goianiense acaba entrando com bola em tudo, se enrolando. O gol da vitória do Vasco, porque o segundo tempo foi um panorama parecido com o primeiro tempo, o Atlético Goianiense com mais volume, com mais vontade de atacar, com mais ímpeto ofensivo, mas não chegava com perigo em nenhum momento, o Vasco perdendo contra-ataques também, um em cima do outro. Hoje eu achei que o Rafael Paiva errou nas alterações, ele tirou o cérebro do time, que era o Payet, ainda conseguia dar alguma estabilidade ali, o Vasco segurar a bola, rodar a bola. Ele tira também o Piton, bota o Vitor Luiz, ele também tira o Hugo Moura, bota o JP, ele dá uma mexida muito grande na equipe. Matheus Carvalho sai, entra o Galdames, aí todo mundo fica desesperado. Galdames, um jogador sem sangue, sem disposição para tentar ajudar. E o GB também não entra bem, as alterações foram muito ruins, mas eu digo que as alterações, principalmente do GB e do JP, não foi, eu acho que eu faria essas alterações também, mas eles não entraram bem, porque são jovens, né? Jovens sentem normalmente jogos assim, pegados, que todo mundo tá querendo ganhar, todo mundo tá pegando tudo, pegando até vento ali para tentar dividir, e acho que esses moleques, eles sentiram, tanto é que 2 lances, quase que o Atlético Goianiense empata, primeiro com o JP, tentando ali zerar uma bola, ele zera pro campo de ataque, cai no pé do jogador do Atlético Goianiense, o Hurtado vem pelo lado direito, cruza, quase que o Luiz Fernando faz o gol, o Vitor Luiz entrou bem ali, dando carrinho pro goleiro pegar, e o GB no finalzinho faz uma falta também boba. Esses jogadores que entraram, como eu falei, não foram boas substituições porque eles não entraram bem. E se eles entram e fazem um gol, aí vira tudo, aí é quem substituiu, o técnico vira o grande cabeça do jogo. E futebol é isso. Quando você substitui, às vezes você tem as melhores intenções, mas o jogador não cumpre o que era para fazer dentro do campo. Às vezes cumpre, às vezes faz até gol com estrela.
eles podem até fazer gol, se tiverem estrela, como eu falei. E o Galdames também entrou mal, entrou disperso, entrou lento, tentando entrar às vezes como centroavante para ajudar o Verratti, um pouco perdidão. O Sforza, que é um jogador que a gente costuma criticar bastante, não foi um jogador que entrou e nem foi substituído. Ele fez uma boa partida com uma consistência defensiva, ele não tem correria, ele não consegue alcançar o adversário, mas ele tem um senso de posicionamento e hoje jogou com muita vontade de acertar. E quando o jogador entra com vontade de acertar, dificilmente ele perde divididas, ele perde jogadas, ele vai com tudo. E ele hoje quis fazer, eu percebi isso desde o início, por mais que ele não seja esse primor na marcação. Então o Vasco hoje é um time muito aguerrido, o Vasco hoje é um time que quis competir do início ao fim. O miolo de zaga hoje, o Léo e o Maicon, eu gostei principalmente do Maicon. O Léo hoje bem recuperado aí das vaias da última partida, da falha, ele entrou bem hoje, mas o Maicon hoje fez uma partida esplendorosa. Para mim, os destaques são o Maicon e o Lucas Piton, que fez o gol da vitória. O Paulo Henrique também é um destaque, porque foi ele que quebrou ali o sistema defensivo do Atlético Goianiense, vindo como elemento surpresa, achando o Verratti para o gol do Piton. Para mim, esses foram os destaques. Hoje o Adson um pouco abaixo, o Emerson Rodrigues, que entrou no seu lugar também, entrou ali no primeiro lance dele, quase que surtiu o efeito ali num cruzamento, quase que o Verratti faz o segundo, mas a zaga cortou. Entrou com ímpeto, mas também depois o futebol dele veio caindo. E o Vasco hoje, o mais importante era vencer e classificar. O Vasco não vinha conseguindo vencer há 4 partidas e venceu a que precisava vencer. Não jogou esse futebol todo, não jogou bem. O Atlético também não jogou bem, não foi um jogo bom. E mereceu quem guardou, botou a bola para dentro. E o Vasco conseguiu fazer isso, está classificado. Vai agora depender de um sorteio para as quartas de final. Mas já é um feito histórico que o Vasco não conseguia desde 2015. Como eu falei, assim, hoje o Vasco é uma equipe mediana, assim, não de tamanho, porque vai ser sempre gigante, top 3, top 2 do Brasil. Mas hoje o Vasco é uma equipe que compete medianamente. Por que eu falo que é competir medianamente? Vai ficar no meio da tabela no Brasileirão e tá bom. Se ficar no meio da tabela no Brasileirão já tá bom, não correr risco de rebaixamento. E agora nas quartas de final da Copa do Brasil, seja o que Deus quiser, que vai começar a funilar, vão entrar equipes melhores. E a gente já vai começar a ver equipes muito mais bem qualificadas enfrentando o Vasco. E o Vasco hoje é um retrato do que o Vasco vem vivendo a esse momento. O Vasco hoje entrou sem nenhum reforço da janela do meio do ano. Nenhum. Hoje o Souza não entrou. Hoje o Alex Teixeira não pôde ser relacionado, estava machucado. O Coutinho não pôde ser relacionado porque estava machucado. Hoje entrou no decorrer do jogo o Emerson Rodrigues, que foi um jogador da janela. Só entrou no decorrer da partida. Mas o time titular do Vasco foi o time todo do início do ano, do decorrer do ano. Não foi um time que foi modificado, que teve um zagueiro contratado. Todo mundo teve seus jogadores contratados, seus jogadores estreando, e o Vasco ainda não teve esses jogadores para a partida de hoje especificamente. Coutinho, como a gente veio observando aí nessas últimas informações, só volta daqui a um mês, praticamente 5, 6 jogos aí sem jogar. É um prejuízo grande para o Vasco, porque é um jogador que precisa de ritmo de jogo para readquirir a sua forma e ter o melhor desempenho. E o Vasco hoje termina com saldo positivo, porque por mais que não tenha feito uma grande partida, fez uma partida raçuda, com vontade de vencer e sem cochilar durante a partida. E vence por 1-0 um adversário fraco, lanterna do Campeonato Brasileiro. Vou dar aqui as notas. Léo Jardim, quando foi exigido, foi bem. Foi pouco exigido, apenas no escanteio ali, que é o que o jogador do Atlético veio abafando. Não sei se foi o Luiz Fernando, não lembro agora de cabeça. Ele saiu. O único lance de muito perigo do Atlético Goianiense no jogo todo, diria. Então, o Léo Jardim, por ter feito essa defesa, vai dar uma nota 8. O Paulo Henrique hoje foi o elemento surpresa que fez o Vasco sair na frente. Eu gosto do Paulo Henrique. É um jogador que tem força, um jogador que tem velocidade, erra tecnicamente, porque ele é fraco tecnicamente. Vem me surpreendendo positivamente, nota 8 para o Paulo Henrique. O Maicon hoje uma partidaça, talvez o melhor do Vasco, porque o Vasco foi uma equipe que baixou as linhas, esperou mais o Atlético, principalmente no primeiro tempo, boa parte do segundo, porque estava vencendo. O Maicon hoje nota 8,5. O Léo recupera, né, a sua confiança, né, um jogador que teve personalidade hoje, conseguiu ajudar ali o sistema defensivo, nota 7,5 para o Léo. Lucas Piton, autor do gol da classificação, nota 8,5. Vitor Luiz, que entrou no lugar dele, eu vou falar depois. O Hugo Moura hoje nem precisou ser esse jogador caçador, brigador todo, porque o Atlético Goianiense é uma equipe frágil, né? É uma equipe que não proporciona tanto perigo. Lá em Goiânia ele foi engolido, mas hoje aqui em São Januário o Atlético veio mais manso. Então ele fez o básico, ele fez o simples, ele marcou, nota 7,5 para o Hugo Moura. O Matheus Carvalho hoje, nota 7. O Matheus Carvalho é um jogador que depende muito do sistema defensivo funcionar.
E ele é um cara que sabe achar jogadores bem posicionados, diferente do Hugo Moura, ele tem um passe melhor. Nota 7 para o Matheus Carvalho. Esforça hoje um jogador que eu diria que foi até o melhor do meio campo, brigando. Ele não é veloz, ele não é raçudo demais, mas ele tem um senso de posicionamento e hoje ele quis. Quando o jogador quer dividir, quer jogar para vencer e vencer as divididas, ele consegue. Hoje o Esforça foi esse jogador. Sem brilho, fez o simples, mas fez o simples funcionar. Nota 7,5 para o Esforça. O Payet tentou dar uns toques ali de habilidade, um jogo que não pedia tanto isso, pedia um jogo mais objetivo, mas tentou dar 2 chutes ali no primeiro tempo. O segundo chute dele ali já na reta final do primeiro tempo, muito perigoso. É um jogador que se movimenta muito no ataque, perdeu um contra-ataque ali que poderia ter achado ali jogadores bem posicionados no primeiro tempo, não conseguiu, assim como o Verratti também, os jogadores mais pesados, assim, arrastando a bola não conseguem, mas é um jogador que impõe respeito ao adversário, o adversário já olha com o outro olho, o Payet, então por esse motivo eu vou dar uma nota 7,5 para o Payet. O Verratti, muito brigador, ajudou muito o Vasco no ataque, principalmente a segurar a bola. Não faz gol, tá difícil de fazer gol o Verratti, tem que voltar a fazer gol, nota 7 pro Verratti. O Adson hoje uma partida abaixo do que foi contra o Bragantino, nota 7. Os que entraram, vou começar pelo ataque. O Emerson Rodrigues entrou bem, a primeira jogada dele foi uma jogada de muito perigo. Ele acha o GB, que toca pro Paulo Henrique, que cruza. Quase que o Verratti faz o segundo gol, nota 7 pro Emerson Rodrigues. O GB, que entrou no lugar do Payet, nervoso, ele fez essa jogada que eu falei, que o Verratti quase que faz o gol, mas ele errou muito, ele errou o posicionamento, estava meio afobado, nota 6,5 para o GB. O Galdames, que entrou no lugar do Matheus Carvalho, ele tem outra rotação, não gosto desse jogador, o Vasco tem que procurar negociá-lo quanto antes, nota 6 para o Galdames. JP, ele até entrou bem, tentando algumas jogadas ali de ataque, ele tem domínio de jogo, ele tem visão, ele é técnico, mas ele deu uma comprometida ali numa zerada que ele foi dar e a bola acabou sobrando no campo de ataque para o Atlético Goianiense. Se não é o Vitor Luiz ali, poderia ser o gol de empate aos 44 já do segundo tempo. Então, por esse vacilo, eu vou dar uma nota 6 para o JP. O Vitor Luiz no lugar do Lucas Piton. O Vitor Luiz entrou para marcar, um jogador mais marcador que o Lucas Piton. Eu acho que o Rafael Paiva quis dar essa proteção, essa consistência ali na linha de defesa. Ele conseguiu cumprir, nota 7 para o Vitor Luiz. E é isso, galera. O Rafael Paiva hoje fez um esquema mais protegido no meio campo com 4, né? Já que o Esforça e o Payet fizeram meio campo e o Vasco jogou com o Adson e o Verratti apenas no ataque. O David hoje não foi relacionado, não entrou no jogo, apesar de ter sido relacionado. Então esse 4-4-2 para um jogo de mata-mata eu acho que funciona, por mais que o Vasco não consiga trabalhar bem a bola nesse esquema, tem que acostumar ainda com esse esquema, mas funcionou porque o Esforça fez uma boa partida e o Payet ainda assim conseguiu uns lances de perigo ali, não está no seu melhor ritmo ainda, mas conseguiu uns lances de perigo. Por esse motivo eu vou dar uma nota 8 para o Rafael Paiva, teve estrela hoje, estrela do técnico brilhou, por mais que, como eu falei, as substituições hoje não tenham sido das melhores. É isso, galera. Vasco volta a campo agora contra o Fluminense no sábado, 9h30 no Engenhão, jogo transmitido aí pela Globo. Vamos ver se o Vasco consegue voltar a vencer no Brasileirão. Já fez o mais importante, que era se classificar na Copa do Brasil, 4,5 milhões na conta. Agora é vencer o Fluminense no sábado para tentar dar uma descolada aí do bloco de trás aí que tá chegando perto. É isso, galera, valeu. Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil desde 2015 não chegava. É isso que vale. A partida mais importante foi tratada como a partida mais importante, é isso que importa. Valeu, galera, saudações vascaínas sempre. Fui.